Então, bom dia a você que nos acompanha com a Palavra de Deus. Hoje, segunda-feira, vamos convidar você a, por alguns minutos, tomar a sua palavra e adentrar no texto bíblico experimentando a graça de Deus. Então, no lugar aconchegante, por alguns minutos, tomando a nossa Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos do 1 ao 12. Repetindo, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos do 1 ao 12. Então vamos iniciar essa leitura orante com a Palavra de Deus, invocando assim a Santíssima Trindade e a presença do Espírito Santo para iluminarmos nesta manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, tomando o nosso texto no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 1 ao 12, vamos iniciar a nossa leitura. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Ao ver as multidões, Jesus subiu à montanha e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele. Então, abrindo a boca, começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres no espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, pois eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros no coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois deste modo perseguiram os profetas que vos precederam. Palavra da salvação. Então, mais uma vez, retomando assim o texto, nós vamos assim subir a montanha com o Senhor. Os montes de Jerusalém, dos montes de Jerusalém, dá para se ver toda a cidade. Arbustos, as várias edificações, e Jesus ensinando aos discípulos. A montanha, na Sagrada Escritura, é o local de encontro com o Senhor, porque, por ser alta, acaba que sendo mais próximo do céu. Então, se tem essa concepção de que na montanha se consegue chegar mais perto de Deus. E de fato, quando a gente vai para um monte, vai para uma montanha e olha uma cidade, olha aquela paisagem, realmente a gente acaba percebendo que nós estamos mais perto de Deus. Nós contemplamos assim a beleza da criação e ao mesmo tempo deixamos perceber o quanto
Deus fala ao nosso coração. Então os discípulos vão à montanha com Jesus, e nós também somos chamados a ir à montanha com Jesus. E a partir do momento que a gente chega na montanha, nós escutamos um discurso belíssimo do Senhor. Mateus 5 é o início do Sermão da Montanha. E nesse Sermão da Montanha, Jesus acaba aqui falando pontos cruciais para a vida dos seus discípulos. Assim nós vamos percebendo Jesus falando: bem-aventurados os pobres do espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm fome e sede da justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros no coração, bem-aventurados que promovem a paz, os perseguidos e todos aqueles que de alguma forma recebem injúrias e de fato serão perseguidos. Os discípulos e nós estamos escutando atentamente o que o Senhor está falando. E essas palavras vão caindo ao nosso coração. Retomando o texto mais uma vez, e você pode até, se quiser, pausar o vídeo para ler atentamente mais o texto, mais uma vez, e assim saboreando cada palavra, cada bem-aventurança, qual o sentido que ela tem para nós, qual o sentido desse chamado que o Senhor faz a cada um de nós. O que é ser pobre no espírito? O que é ser consolado pelo Senhor quando choramos? O que é ser manso quando muitas vezes nós nos deparamos com um mundo tão violento? O quanto o mundo clama por fome e sede de justiça, e na certeza de que Deus nos atende, seremos saciados. Olha o desafio de nós sermos misericordiosos, como o Senhor é misericordioso. Olha o desafio de nós sermos puros no coração, para assim ver o Senhor. E assim cada bem-aventurança vai caindo ao nosso coração como um apelo, como um chamado, como aquilo que vai nos fazendo movimentar, nos entregar ao Senhor e de fato perceber que isso não é uma utopia, isso não é algo distante da nossa realidade, mas que é possível porque o Senhor está conosco. Então, permitindo que essas bem-aventuranças cheguem ao nosso coração, elas vão incomodando, vão inquietando e vão fazendo a gente responder ao Senhor e a pedir ao Senhor a graça de sermos fiéis. Ao mesmo tempo que peçamos a graça ao Senhor de sermos fiéis, também nós pedimos perdão pelas vezes que a gente não foi pobre de espírito. A gente acabou sendo ganancioso, fez questão por pouca coisa. Talvez a bem-aventurança inquiete o nosso coração a pedir perdão pelas vezes que nós não acreditamos no Senhor, que Ele nos iria consolar diante do choro. Pelas vezes que a gente não foi manso com os nossos próximos, com as pessoas que mais precisavam. Pelas vezes que a gente fechou os olhos diante de uma situação que exigia fome e sede de justiça. Pelas vezes que nos calamos frente a situações que precisam esse clamor da justiça. Peçamos também perdão ao Senhor pelas vezes que nós não fomos misericordiosos, nós não tivemos compaixão com o outro, com o próximo. Peçamos perdão ao Senhor pelas vezes que nós não fomos puros no coração,
julgamos, maldizemos, nos inquietamos, perdemos a paciência. E isso vai nos tirando cada vez mais da presença do Senhor e nos fazendo mais distantes dele. Peçamos perdão ao Senhor pelas vezes que nós não promovemos a paz e o nosso coração se encheu cada vez mais de violência, contenda, divisão, chateação, vingança. Peçamos perdão ao Senhor pelas vezes que, ao sermos perseguidos por causa da justiça, muitas vezes ficamos com raiva, chateados. Peçamos perdão ao Senhor pelas vezes que nós não o escutamos e não deixamos que essas bem-aventuranças pudessem ser a marca da nossa vida. Na certeza de que Deus é misericordioso, de que Deus nos chama, de que Jesus caminha conosco, nós vamos assim nos confiar a Ele, pedir a graça de um coração renovado, revigorar as nossas forças, restaurar todo o nosso ser como verdadeiros discípulos do Senhor, para que de fato a gente consiga, não como um prêmio, mas como um chamado, como uma responsabilidade, como uma resposta a esse Deus que nos seduz, inquieta o nosso coração e nos faz perceber quanto é importante seguirmos essas bem-aventuranças, como é importante nós de fato fazer delas a nossa marca, porque a partir do momento que nós assumimos as bem-aventuranças na nossa vida, nós permitimos que a felicidade, a paz e a plenitude que vem de Deus, ela habite no nosso meio. Nos tornamos seres humanos realizados, nos tornamos seres humanos cada vez mais entregues, felizes, porque de fato experimentamos tudo isso que vai gerando paz, que vai gerando amor, que vai gerando fraternidade, que vai gerando o próprio reino de Deus que está no nosso meio. Por isso, apresentando o nosso coração e deixando que a força da palavra do Senhor venha sobre ele, no silêncio. Deixando agora que o Senhor escute o nosso clamor, o nosso pedido de perdão, e agora permitindo que Ele agora faça essa restauração no nosso coração. Faça, haja, transforme de forma misteriosa, no silêncio, na quietude, no abandono de alguém que confia no Deus que nos ama. Na certeza de que Deus vai trabalhando no mais profundo do nosso ser, vai retirando de nós tudo que é velho, tudo que impede de sermos esses bem-aventurados. É a ação do Senhor que vai se derramando sobre nós e nos fazendo cada vez mais comprometidos com o seu reino, com a sua palavra. E a gratidão do nosso coração de sermos esses discípulos frágeis, mas ao mesmo tempo discípulos abertos à graça do Senhor, dispostos a se configurar a cada dia a Ele que nos ama, a Ele que é o nosso Deus, a Ele que caminha conosco.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, meus irmãos, mais uma vez, a nossa gratidão por estarmos aqui juntos, mergulhando nessa palavra, rezando e deixando que a graça de Deus venha cada vez mais transformando o nosso ser. Então eu convido você a compartilhar esse vídeo, dar o seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ter essa experiência que nós tivemos hoje com a palavra de Deus. Que essas bem-aventuranças possam chegar a tantos e tantos corações que de fato precisam ter essa experiência que nós tivemos hoje. E assim vamos contribuindo com o reino que já se faz presente no meio de nós. O Senhor esteja convosco, desça e permaneça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, rico de amor e misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia, fiquem com Deus.